Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o tema que eu quero falar com vocês hoje é um tema que muita gente já ouviu falar, muita gente já teve essa patologia, né? Mas eu queria falar de um jeito mais detalhado para vocês entenderem como é que ela acontece, tá certo? É sobre a cárie, a doença cárie, que é uma das doenças mais prevalentes do mundo, gente. Se eu não me engano, é a segunda doença mais incidente no mundo. Então, grande parte da população já teve cárie ou vai ter, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês como vocês pegam cárie, como é que a cárie acontece em vocês, tá bom? Mas antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo relevante, interessante, do mais alto nível de evidência científica. Curte esse vídeo. Se você acha que é um vídeo relevante, interessante, educação em saúde, mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. E agora vamos às informações. Pois bem, gente, a doença cárie, muita gente acha que ela aparece espontaneamente, né? Que não importa o que você faça, ela vai aparecer. Mas não, existe um motivo para o aparecimento da doença cárie. Ela é causada por bactérias. Na nossa boca existem milhões e milhões de bactérias. É a nossa microbiota normal, elas têm que estar lá, elas também nos ajudam. A gente deve controlar a população dessas bactérias de forma biomecânica, com escova, fio dental, creme dental, para que essas bactérias não tenham adesão à superfície dentária, que esse é o problema. Por isso a gente fala, escovem os dentes. Tem outras bactérias que podem ser danosas também para a superfície da língua. Então a gente pede também para escovar a língua, certo? E tem uma técnica de higiene que a gente pede também para escovar o suco gengival. Então, porque também tem bactérias que podem fazer mal para gengivas e para o periodonto. Mas basicamente a cárie são bactérias que aderem à superfície dentária. Nos dentes nós temos 3 camadas: esmalte, dentina, polpa e na raiz tem uma camada extra que é o cemento. A cárie pode atingir qualquer um desses tecidos. Quando ela chega na polpa, ela pode causar dor no paciente, que é considerada uma das piores dores do mundo. Mas agora eu vou explicar para vocês, gente, como é que acontece a doença cárie. Como eu falei para vocês, existem milhões de bactérias na nossa boca. Existem bactérias que a gente chama de lactobacillus e streptococcus mutans, que são as principais bactérias envolvidas na doença cárie. O que é que essas bactérias fazem para desenvolver a cárie, gente? Elas têm uma capacidade de aderir à superfície dentária e não são facilmente removidas dessa adesão. Por exemplo, se você passar a língua no seu dente, você não consegue remover elas. Se você está mastigando outros alimentos, você não consegue remover elas. Elas têm uma adesão muito intensa com a superfície dentária, é um mecanismo que elas desenvolveram. O problema é que ela pode começar a aderir na superfície oclusal dos dentes, que ela é cheia de acidentes anatômicos, né? Sulcos, fissuras, cúspides. Então elas aderem lá e tem áreas que podem ter dificuldade de higienização se o paciente escova rápido, se não tem atenção com sua escovação. Quando elas aderem, gente, e você se alimenta de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, como por exemplo os doces em geral, né? Refrigerantes, biscoitos recheados, achocolatados, todos esses são ricos em carboidratos refinados. Mas outros tipos de carboidratos também podem ser alimentos para essas bactérias. Por que elas gostam de carboidratos, gente? Porque elas utilizam esses carboidratos como fonte de energia. Vou citar outros carboidratos: pão, macarrão, arroz, frutas, tudo isso são carboidratos, chocolate. E esses carboidratos são utilizados por essas bactérias como fonte de energia. Mas elas não têm sistema digestivo como a gente: boca, esôfago, estômago, intestino. Para elas conseguirem absorver os nutrientes desses alimentos, elas secretam um ácido, que é o ácido lático, para conseguir quebrar esses alimentos e absorver a energia que elas necessitam para se desenvolverem, né? A questão, gente, é que o pH da nossa boca, né? pH é onde você mede a acidez. O pH da nossa boca é neutro, então é em torno de 6,8 a 7,2, é um pH neutro. Já o ácido lático emitido pelas bactérias, né, é um pH ácido. O problema é que a acidez faz os nossos dentes perderem cálcio. Então, na região onde a bactéria está secretando o ácido lático para absorver os carboidratos, vai começar a ter uma perda de cálcio. Então, inicialmente, quando está acontecendo isso, a gente percebe uma mancha branca, igual a essa, que é o que a gente chama de mancha branca de cárie. Mas não é uma mancha branca de limpeza bonitinha, é uma mancha branca de opacificação, onde se você joga aquele ventinho do dentista, ali não tem área de brilho, porque ali é uma área de perda de cálcio. Então ali é um sinal que está havendo uma ação das bactérias causadoras da cárie. Nesses estágios, o que é que a gente pode fazer? Orientar a higiene do paciente, falar: olha,
tem bactérias que causam a cárie aderidas à superfície do seu dente que estão causando mal para ele. Vamos fazer uma limpeza, né, chamada profilaxia, remover essas bactérias da sua superfície dentária. E vamos aplicar um flúor, porque o flúor tem potencial de remineralizar os dentes. Então eles juntam com a hidroxiapatita e formam a fluorapatita, que deixa os seus dentes mais resistentes à desmineralização. Então essa seria a conduta do dentista, mas também você tem que ter uma mudança de hábitos. Então o dentista orienta, você tem que reduzir a ingestão de alimentos cariogênicos, que são alimentos ricos em açúcar refinado, né? E melhorar a sua capacidade de higienização. Porque senão, lá na frente, vai acontecer novamente e dependendo da demora que você busque ajuda, esse processo pode se transformar numa cavidade, né? Que é quando muita gente fala, meu dente furou. Isso nada mais é do que as bactérias, Streptococcus mutans e lactobacillus, secretando o ácido lático para digerir os carboidratos e cada vez mais seus dentes perdendo cálcio. E à medida que forma essa cavidade, que essas bactérias se aprofundam, concorda comigo que a higienização fica cada vez mais deficiente. Hein? Então muitas vezes a sua escova não vai chegar lá dentro. E esse processo é progressivo. É aí que está o perigo. Nessa situação de uma cavidade, o que é que pode ser feito? Né? Se essa cavidade está limitada ali ao esmalte dentina, não chegou à polpa dentária, a gente pode fazer uma restauração. O que é uma restauração? É quando você utiliza aquelas canetinhas, né, do dentista, que faz aquele barulhinho que muita gente não gosta, mas aquele barulhinho é do ar comprimido, girando aquela caneta 300 mil vezes por segundo. E girando com aquela broquinha que tem na ponta, que é feita de diamante, a gente consegue cortar o esmalte e a dentina do seu dente, remover toda essa camada de bactérias, né? E restaurar esse dente. Para restaurar esse dente, a gente utiliza resina, principalmente, né? Existem outros materiais restauradores, podem ser provisórios, e existe o amálgama, que está em desuso, né? O amálgama tem ligas de prata, de mercúrio, e ele está em desuso. Alguns locais ainda podem usar, mas tem um pacto para o desuso do amálgama por conta do mercúrio que contém nele. Então, o amálgama está em desuso, por mais que seja uma restauração muito resistente. Mas as resinas, elas têm alta tecnologia hoje. Então, boa resistência à carga, bom potencial de estética, e tem um sistema que a gente chama de adesivo, que elas aderem à superfície dentária. Então, a gente remove essas bactérias e restaura esse dente, tá certo? Então, você conseguiu tratar a cárie com a restauração. Nada foi feito, esse processo infeccioso, né, da desmineralização produzida pelas bactérias junto com carboidratos continuou. O que é que pode acontecer? As bactérias podem chegar à polpa dentária. É aí que está o perigo, gente. Nessa hora você vai sentir dor. É uma dor considerada uma das piores dores do mundo. E muitas vezes essa dor em sincronia com os batimentos cardíacos. Então o coração bombeia, você sente a dor. Por quê? Porque essa dor é sinal de inflamação. Quando tem inflamação, a gente tem uma cascata inflamatória, né, que vai produzir as prostaglandinas. E as prostaglandinas são mensageiras de dor. Outro motivo pela causa da dor é que dentro da polpa dentária é um ar estéril, não tem bactérias. A gente tem bactéria na nossa boca, mas dentro do dente não. E quando essas bactérias chegam lá dentro da polpa dentária, elas produzem gases, elas inflamam a polpa dentária e a polpa dentária responde fazendo o quê? Vasodilatação. Os vasos sanguíneos que chegam na polpa vão dilatar para a chegada de mais sangue e mais células inflamatórias, que são os neutrófilos e macrófagos. Por que essas células inflamatórias querem chegar na polpa? Porque elas querem combater as bactérias. Elas são espécies de come-come, né? Células fagocitárias que vão querer fagocitar essas bactérias para que elas não causem mal ao seu corpo. Então essa vasodilatação, né, aumenta os gases e a pressão dentro do dente e comprime um plexo nervoso que tem dentro do dente, que é considerado um dos mais sensíveis do nosso corpo. Então o paciente sente aquela dor que está chuchando, está latejando, porque coração bateu, sente a dor lá porque chegou mais sangue. Aumentou a pressão, aumentou os gases, aumentou a compressão do plexo nervoso, aumentou a dor. Então, nesses casos, gente, quando a gente entra no que chama de pulpite irreversível, tudo que termina com it significa inflamação. Então, pulpite, inflamação da polpa, irreversível porque não tem mais solução aquela polpa. Em breve vai entrar em necrose, que é a morte pulpar, né? Quando esse paciente entra na pulpite irreversível, muitas vezes ele sentiu a pior dor do mundo e depois para de doer. Então ele acha que está tudo bem. Mas na verdade parou de doer porque o dente pode ter entrado em necrose. A polpa dentária entrou em necrose. Quando ela entra em necrose, morrem os vasos sanguíneos, morrem os nervos e o paciente perde a sensibilidade. Mas ali é uma questão silenciosa, porque todo aquele processo de necrose vai estar repleto de bactérias, células inflamatórias, compostos mortos, e aquele caldo, como ele não tem para onde sair, né, que o dente é rígido, ele vai descer no seu dente.
indo para o ápice dentário, que é o que a gente chama de abscesso dentário. E esse abscesso pode doer lá no futuro, né? Pode aumentar de tamanho e pode gerar infecções consideráveis, inclusive perigosas, tá certo? Então, quando a cárie, né, as bactérias da cárie chegam na polpa dentária e é uma pulpite irreversível, o tratamento é o tratamento de canal. E o que é feito no tratamento de canal? Vou deixar essa ilustração para vocês verem. Normalmente a gente acessa a câmara pulpar, que é onde tem a polpa dentária, e a gente remove essa polpa dentária. Após remover essa polpa dentária, que a gente chama de pulpectomia, a gente limpa esses dentes por dentro, com um trabalho que a gente chama de químico-mecânico, então utilizando substâncias químicas e também um trabalho mecânico. Depois de limpar esse dente por dentro, a gente fecha ele hermeticamente, utilizando um material chamado gutapercha ou outros materiais como cimentos biológicos, para que aquele dente não seja colonizado por bactérias no futuro. Esse é o tratamento de canal, tá certo? Então, esse é um dos processos quando a bactéria chega na polpa dentária, e o outro processo seria uma extração dentária. Mas a gente sempre prefere conservar um dente, né, manter um dente, do que extrair ele. Porque a extração dentária traz muitas repercussões, como perda da força de mastigação, envelhecimento precoce, né, alterações na articulação temporomandibular e prejudica os dentes vizinhos, que podem começar a alterar a sua oclusão, ser sobrecarregados com excesso de carga e também ter o que a gente chama de erupção passiva. Então eles podem aumentar de tamanho por conta desse antagonista que não tem mais para controlar esse crescimento deles, né? Então, basicamente seria isso. E quando a bactéria chega próxima à polpa e gera uma pulpite, mas é reversível, ou seja, tem reversão, a gente pode também fazer um tratamento que a gente chama tratamento expectante ou capeamento pulpar. Nesse tratamento expectante, quando a gente está chegando próximo da polpa, né, a gente percebe que pode virar um tratamento de canal, a gente pode medicar esse dente. Então, a gente utiliza substâncias como hidróxido de cálcio e cimento de ionoura de vidro para estimular uma remineralização, uma formação de dentina terciária, que seria uma cicatrização, né, daquela dentina, prevenindo que aquele dente vire um tratamento de canal. Mas isso aí está indicado só nos casos de pulpite reversível, não na irreversível, tá certo? Então, gente, basicamente é isso que acontece na doença cárie. E é uma doença multifatorial, ou seja, não é porque eu comi hoje alimentos cariogênicos que eu vou ter cárie. Ela é uma doença multifatorial porque ela depende do alto índice de consumo de carboidratos refinados, uma técnica de higiene inadequada, ou seja, tem gente que escova 30 segundos, bem rápido, sem nem olhar o que está fazendo. Então tem áreas que podem ter biofilme acumulado. E esse biofilme é progressivo, porque para a bactéria cárie se desenvolver, ela precisa de tempo. Então não é uma desmineralização que aconteceu hoje que vai gerar uma cárie. Ela precisa de um certo tempo, porque nossos dentes são tecidos rígidos, né? Nossos dentes têm mecanismo de defesa. Então ela precisa de tempo para progredir. Então é alta ingestão de carboidratos, tempo e técnica de higiene ineficiente são principalmente os 3 fatores que podem gerar uma cárie, né? Tem alguns outros fatores, como a alteração da microbiota. Então, você tem uma microbiota, né, mais, digamos, prevalente de bactérias cariogênicas. Isso vai depender do pH da sua boca. Um pH mais ácido tem bactérias mais cariogênicas. Um pH mais básico tem bactérias que causam gengivite, doença periodontal. E um pH neutro é o equilíbrio que a gente espera, tá certo? Então, basicamente seria isso, gente. Se você tem cárie, busque o seu dentista antes que sinta dor ou qualquer outro sintoma associado a essa doença cárie, porque quanto mais tempo você demora, mais invasivo é o tratamento, mais caro é esse tratamento invasivo e o risco de você perder um dente aumenta, tá certo? Alguns pacientes, quando fazem tratamento de canal, eles precisam fazer coroas dentárias ou restaurações utilizando pino de fibra de vidro. Porque o tratamento de canal, você literalmente tira o suprimento vascular, né, o suprimento de sangue daquele dente. Sendo assim, esse dente perde as fibras colágenas. Então se torna um dente mais friável, mais fácil de fraturar em uma carga excessiva. Então, digamos, se o paciente recebe uma carga aqui, e o paciente recebe essa carga nesse dente, né? E esse dente antes tinha muitas fibras colágenas, nutrição adequada e tudo. Ele aguenta uma certa carga, né? Já se esse dente não tem mais o canal, né? Foi feito tratamento de canal, não tem mais a polpa dentária, ele tem diminuição das fibras colágenas. Então tem diminuição da elasticidade e resistência à carga. Então uma carga exacerbada, como por exemplo, pata de caranguejo, pirulito, gelo, pode levar esse dente à fratura. Então a gente minimiza isso utilizando coroas dentárias ou restaurações utilizando pinos de fibra de vidro, que ele recebe essa carga e melhor distribui a carga para as raízes, minimizando a chance de fratura, tá certo? Se ainda restaram dúvidas, gente, podem deixar nos comentários. Se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. Eu também estou em outras redes sociais, como o TikTok e o Instagram. E para quem precisa de consultas tanto presenciais aqui em Recife,
quanto teleconsultas. Vou deixar o WhatsApp aqui da minha auxiliar, tá certo? Até a próxima, gente.